Amém. Boa noite a todos e também cumprimento com a paz do Senhor. Aleluia. E mais uma vez Deus nos permite montar este trabalho agora no assentamento Palmares, propriedade do irmão João Batista, um homem de sorriso fácil. A todo momento está sorrindo, graças a Deus por isso, viu? E eu juntou também com a equipe Shekinah, que também quase não gosta de sorrir. Virou aquela festa. E a tenda Shekinah, ela há algum tempo, meu pai, pastor Vasco, trabalhou em Ipiaçu com a outra tenda de um terceiro, de um irmão amigo nosso, a qual também colocamos o nome de Shekinah. E Shekinah significa nada mais e nada menos do que a representação da presença de Deus. E eu já senti a presença de Deus nesta noite. Eu já senti a presença de Deus. E você tem que ser muito indiferente para não ter sentido a presença de Deus. Hinos que já foram cantados, que já foram louvados para engrandecer o nome do Senhor Jesus. E se Deus nos permitir em outra oportunidade, com certeza estaremos aqui de novo, também com a permissão do irmão João. Simpatizamos muito com esse trabalho missionário. A equipe Shekinah também, irmão André, irmão Paulo Henrique, irmão Enes e os demais, também já entraram no clima de fazer missões, que é algo muito importante. E que sempre ouço dizer que missão está no coração de Deus. E se está no coração de Deus, por que não no nosso? Não é verdade? E Deus tem operado maravilhas. No primeiro assentamento onde fomos, vimos maravilhas e operações do Espírito Santo, vidas se rendendo aos pés de Jesus e frutos que permanecem até hoje na presença do Senhor. No assentamento Sanharão também Deus operou maravilhas, operou curas e milagres. O irmão Jaziel, que está aqui conosco, e para nós uma surpresa, tínhamos combinado dele vir, mas depois ele não conseguiu mais falar comigo. Mas quando eu avistei o carro dele, o Fusca dele apareceu ali na entrada, eu fiquei satisfeito e enfim. E quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus e buscar aquilo, e buscar o milagre, e buscar a bênção, e buscar a vitória também. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus. Eu te convido a estar de pé por um minuto. Evangelista João Marcos. Evangelista Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Evangelista João Marcos, capítulo de número 2. Versículo de número 1, todos encontraram? Digam amém. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Versículo de número 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente
ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Versículo 7. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: então estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E só os que acreditam em Jesus sentam dando glória a Deus. Aleluia. O ministério então de Jesus, podemos dizer que é um ministério que durou aproximadamente quantos anos? Aproximadamente 3 anos e meio. E de 3 anos e meio podemos dividir o ministério de Jesus em, preste atenção por favor, olhe para cá. Podemos dividir o ministério de Jesus em inauguração, o primeiro ano, popularidade, o segundo ano, e o terceiro ano e último ano de seu ministério, de sua existência, de rejeição. E quando estava Jesus ainda no primeiro ano de inauguração do seu ministério, foi até um monte chamado Curum Atim, próximo a Cafarnaum, para quê? Para então naquele monte dar o primeiro sermão. E existiam várias pessoas, milhares de pessoas, inúmeras pessoas que o acompanhavam. E as pessoas também que acompanhavam Jesus, nós podemos dividi-las em 3 partes. Os chaverins, ou os chaverins, que são a nata da sociedade, que eram os empresários da época, ou pessoas da alta sociedade. Era a primeira classe que acompanhava o Senhor Jesus. A segunda classe que acompanhava o mestre podemos chamar de ambaretes. Os ambaretes eram os donos e propriedades rurais, ou quem sabe podemos dizer homens do campo ou homens da terra. Era a segunda classe de pessoas que acompanhava o Senhor Jesus. A terceira classe que acompanhava o mestre, que acompanhava Jesus, eram os enfermos, os doentes, aqueles que necessitavam de uma cura, aqueles que necessitavam de um milagre, aqueles que necessitavam que o mestre mudasse a circunstância na qual estavam vivendo. Eu não sei qual classe que você está qualificado nesta noite, mas eu só sei de uma coisa, que eu hoje vim ouvir o mestre falar conosco. Hoje eu vim ouvir o Senhor falar conosco. E a muita verdade é que Marcos, no capítulo 1 ainda, e no versículo 40, do versículo 40 ao 45, o evangelista João Marcos narra uma história que existia um homem que, por então leproso, que estava também participando daquele sermão que Jesus estava dando na inauguração do seu ministério. Só que por ser um homem leproso,
Ele não poderia estar em nenhuma dessas três classes que eu disse a você. Por quê? O leproso até hoje é considerado imundo. Ele não pode se postar, ou ele não pode entrar ou estar em qualquer lugar com qualquer um, em qualquer horário. O leproso, para você ter ideia, quando andasse nas ruas, quando andava ele na rua, ele teria que sair gritando: olha o imundo, eu sou imundo, não me toque. Só que Jesus não faz acepção de pessoas, isso é muita verdade. Jesus então está dando o sermão no monte, e este que é leproso, quem sabe escondido, ouvindo o mestre falar. Por quê? Porque ele não poderia estar aonde os outros estavam. Era rejeitado pela sociedade, era mal visto pela sociedade, pelos outros, preste atenção. Um leproso então que carregava consigo, quem sabe no bolso de sua roupa, apenas o caco de telha para se coçar. Um leproso, quem sabe, é lógico, mal cheiroso, mal vestido, cabelos por fazer, barbas sem cortar, mas estava lá ouvindo o mestre falar. Mesmo escondido, estava ele lá ouvindo o Senhor falar. E então o mestre começa a ensinar o sermão da montanha, e o leproso ouvindo, e Jesus dizendo: bem-aventurados humildes, porque dele é o reino dos céus. O leproso então está chorando porque não aguenta mais a depressão a qual está vivendo. E Jesus está lá dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o leproso continua ouvindo Jesus falar, e Jesus continua dizendo: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E não para por aí, o leproso continua a escutar, e Jesus, e o leproso, o irmão José Augusto, com muita fome e com muita sede da palavra. E Jesus está dizendo: bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Eu já posso ouvir o mestre falar nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Então, ao terminar o sermão, Jesus então começa a descer o monte a qual estava. Os discípulos, apenas os 4 primeiros discípulos, ainda não haviam todos. Jesus ainda estava inaugurando, na realidade, estava começando ainda o ministério. Não tinha nem 12 discípulos, havia somente 4 discípulos com ele. Então Jesus termina o sermão e vai descendo o monte. As 3 classes de pessoas, milhares de pessoas começam a se esparramar, cada uma para suas casas, e enfim, e o leproso então espera que a multidão se afaste um pouco, porque ninguém poderia vê-lo. Então o leproso se aproxima do mestre. E quando o leproso se aproxima do mestre, os discípulos veem aquela situação, diz: fica de longe, porque você não pode chegar perto do mestre, porque você é imundo. Você está mal cheiroso, mal vestido, e ainda por cima é mendigo e leproso. E o Senhor Jesus parado, vendo aquela situação. Quantas vezes estão tentando parar a sua caminhada? Quantas vezes você quer chegar próximo do mestre? Outrora, nós também éramos leproso. A lepra aqui, ela significa nada mais e nada menos do que o pecado. Este homem imundo é uma representação clara do quê? Do pecado. E quantas vezes tentamos nós nos aproximar do mestre e fomos barrados. Pessoas nos julgando pela aparência. Pessoas nos julgando pelo nosso status espiritual, pelo nosso status social, pelo nosso status material. Mas o mestre é diferente. O Senhor Jesus é diferente.
Quando o Senhor Jesus contempla aquela situação, ele diz: não, mas pode chegar próximo. Pode chegar que mesmo cansado, depois de 4 horas de uma palavra, depois de 4 horas de um sermão, eu ainda te atendo. Pode chegar. E a palavra de Deus diz em Marcos, capítulo de número 1 ainda, versículo 40, que o leproso então se aproxima. O leproso então vem chegando perto do mestre, vem chorando, porque já não aguenta mais a situação, já não aguenta mais as dificuldades da vida. E então quando chega ele perto do mestre, ele se apresenta de forma diferente. Olha para cá, preste atenção. Os sábios dizem, os entendidos dizem que os seus pés representam o ainda não realizado. Os seus pés, os pés que você usa para caminhar, eles representam o ainda não realizado, irmão José Augusto. Mas os seus joelhos, que está mais em cima um pouco, sabe o que eles representam? O realizado. E não é por acaso que a palavra joelho e a palavra bênção em hebraico tem o mesmo significado. Em hebraico é a mesma palavra. Então o que o homem faz quando chega perto do mestre? Ele se ajoelha. Glória a Deus, aleluia. É por isso que muita gente não entende. Enquanto você está caminhando com os pés que representam o não realizado, você caminha, murmura, não acontece nada na sua vida. Enquanto você está só andando e murmurando: ai Jesus, eu não consigo mais, eu não dou conta mais, o que é que estão dizendo? Como é que estão me observando? Nada acontece. Deus eterno. Mas o leproso, ele tinha um alvo, um milagre. Glória a Deus, aleluia. É por isso que ele se apresenta de forma diferente. Então quando ele chega perto do mestre, ele se ajoelha. Aí o realizado começa a acontecer na vida dele. Então ele ajoelhado aos pés do mestre, ele diz: Senhor, se o Senhor me quiser, o Senhor pode me curar. Mas se o Senhor não quiser também, eu vou continuar aqui adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É diferente. Sabe por quê? Ele tinha um alvo. O alvo dele era receber o milagre. O alvo dele era o Senhor Jesus. E o que aconteceu? Ninguém das milhares de pessoas que estavam ouvindo o sermão da montanha recebeu o milagre. Você sabe por quê? Porque não prestou a verdadeira adoração com Jesus. E o mendigo, que nem estava no meio dos outros, agora já está falando com Jesus em particular. Glória a Deus, aleluia. Em particular. Você quer falar com Jesus em particular? Dobra o joelho. Glória a Jesus. Você quer que o realizado aconteça na sua vida? Dobra o joelho. Glória a Deus, aleluia. O mestre então fica comovido. Até agora ele não falou nada. Até agora ele só observou o leproso. Não disse nada para ele. E o leproso ajoelhado aos pés dele. Então ele olha a situação e se comove com a situação dele. Jesus hoje vai se comover com a sua situação. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque você veio hoje prestar verdadeira adoração para Ele. Hoje você vai comover o coração dele. Deus eterno. Jesus então, sabe o que ele faz? Se ajoelha também, junto com o leproso: meu filho, eu quero te curar. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dar vitória. E Jesus mandou te dizer hoje que vai te dar vitória.
Jesus está dizendo para você nesta noite: não é por acaso que você saiu da sua casa, não é por acaso que você saiu de Campina Verde para vir aos pés de Jesus. Você veio apenas para uma coisa: receber um milagre. Jesus então vira para ele e diz, ajoelhado, e diz: eu quero te curar. Porque ele pergunta: se quiseres, me cure. Se não quiseres, eu vou continuar nos teus pés. Então Jesus já ficou movido: não, pode deixar, porque eu quero. Sabe o que Jesus faz? Mais ainda, chora com ele, levanta uma de suas mãos. Eu posso sentir a mão de Jesus estendida aqui hoje. Levanta uma das mãos assim e diz para ele: meu filho, receba a cura, Glória a Deus. receba a libertação. E você sabe o que é que vai acontecer? Nunca mais vão te olhar daquele jeito. Glória a Deus. Nunca mais vão julgar você por ser um pecador. Nunca mais vão julgar você por ser um maltrapilho. Nunca mais sequer. Aliás, pegue esse caco que você guarda no bolso e pode jogar fora, porque nunca mais você vai usar o caco. Você nunca mais vai mendigar. Por onde você passar a partir de agora, todos te olharão diferente. Aquele lá recebeu o milagre do Mestre. Aleluia. Oi. Glória a Deus. Vai descer o nome de Deus. Posso sentir a presença do Mestre aqui hoje. Se não fosse Ele aqui hoje, quem seria? Ai de nós, quem seríamos nós se não fosse a presença dEle aqui hoje? Então Jesus despede daquele leproso e continua a sua jornada com seus 4 discípulos. Jesus sai dali, daquele monte, que está a menos ou aproximadamente 20 quilômetros de Cafarnaum, caminha a pé. É lógico, naquela época não tinha carro, naquela época não tinha avião, naquela época não tinha moto. É verdade, às vezes a gente reclama, né? Temos carro, temos condições e ficamos reclamando. Então Jesus caminha, então vai para Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Simão Pedro e o irmão dele André. Aí, o texto em que nós lemos, irmão Zé Augusto, no comecinho diz o seguinte: dias depois. Então, alguns dias depois, o Senhor ainda está em Cafarnaum. Preste atenção que agora nós vamos entrar na mensagem. E Jesus de novo em Cafarnaum. E logo que, no versículo 1, correu que ele estava em casa. Jesus estava hospedado na casa de Simão, Pedro e André. Então Jesus começa ali novamente, depois de alguns dias, a dar um novo sermão. E a muita verdade é que quando Jesus entra na nossa casa, todo mundo quer compartilhar das bênçãos. Então quando Jesus está na casa de Simão Pedro, vai todo mundo. Cafarnaum, só a título de curiosidade, tinha mais ou menos naquela época, em média de 4.000 habitantes. E todo mundo foi para lá ver o Mestre. O povo com juízo, gente. O povo ajuizado. Então Jesus está em casa, começa a dar um sermão e vai chegando gente. E vai chegando gente. E chega mais gente. E não para de chegar gente. Por que você não convida hoje o Senhor para entrar na tua casa também? Por que você não cria juízo e também convida o Mestre para entrar na tua casa? Você vai ver que diferença. Não, eu não estou brincando, não, é verdade. Você vai ver a diferença entre o ter e o não ter Jesus em casa. Glória a Deus. Aleluia. E o título da mensagem a qual lemos, estamos falando de alvo.
O leproso tinha um alvo, não tinha? Falei sobre isso. O alvo dele era o quê? Receber um milagre e encontrar Jesus, não é verdade? Estamos falando de alvo. E o título da mensagem é os 5 obstáculos que nos impedem de ver o alvo. E no versículo de número 2, está com a Bíblia aberta? Acompanhe, por favor. Marcos, capítulo 2 e verso 2. Deus eterno, Diz que muitos foram para lá, tanto que nem junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Jesus anunciava a palavra e tinha tanta gente naquele lugar que nem pela porta, nem pela janela dava para passar. E nesta ocasião, de Marcos, capítulo de número 2, a qual vamos falar nesta noite, existia um determinado homem também, não agora leproso, mas com outro problema. Paralítico. Não de nascença, mas paralítico. Um homem que algum tempo da sua vida foi normal como eu e você, mas acometido de um grave problema. A paralisia afetou ele e tomou conta de alguns membros inferiores deste homem. Ele não conseguia andar. Ele não conseguia locomover-se, a não ser por um leito, por uma maca, que 4 amigos ajudavam ele. 4 amigos pegavam a maca e carregavam ele. E este homem então, quando fica sabendo que Jesus está na cidade dele e na casa de Simão Pedro, muito conhecido, porque Simão era um pescador renomado daquela região, daquele lugar. Então ele diz logo: meus amigos, vamos, porque hoje é dia de milagre, hoje é diferente. Até hoje vocês me locomoveram, até hoje vocês me carregaram para o banco, para o supermercado, para a casa da minha mãe, para a casa da minha família. Mas hoje é diferente, vocês vão me carregar para ver o mestre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então vai os 4 homens carregando o paralítico para a casa de Simão Pedro. E o primeiro obstáculo dos 5, a qual falamos aqui, o primeiro obstáculo que impede você de ver o alvo, de receber o milagre, de ver Jesus, chama-se lugar ou espaço. Quando acabam de chegar na casa de André e de Pedro, os 4 homens disseram: eu não sei não, mas essa casa tá cheia demais. Como é que nós vamos entrar com você lá? Como é que você vai encontrar o mestre? Como é que você vai receber a bênção? E o paralítico com fé, o paralítico de olhos fechados e calado, apenas orando, porque aquele dia ele teria certeza que de uma forma ou de outra encontraria uma alternativa para falar com Jesus. E por que o lugar é um obstáculo para você chegar próximo do alvo? Porque todas as vezes que você vai ao encontro do mestre, todas as vezes que você chega onde o mestre está, um complexo de inferioridade te pega e você não acha lugar para você. Você chega numa reunião como esta e não vê lugar para você. Parece que o lugar em que você está não é para você. É o inimigo que faz isso. Sabe por quê? Porque a pior solidão que existe não é quando você está só. A pior solidão que existe é quando você está no meio de uma multidão e não encontra um ombro amigo e não encontra ninguém que pode te ajudar. Então o homem chega: não tem? Não tem lugar? Não tem. Não, mas espera lá. Então aí se vai o primeiro obstáculo. Muitos até querem vir para a casa de Deus, outros até vêm para a casa de Deus, mas quando chegam aqui, algo faz com que você se sinta inferior.
Algo faz com que você não encontre o seu lugar. Você que há muito tempo atrás, quem sabe, fazia parte do círculo de oração. Você que há muito tempo atrás fazia parte até, quem sabe, do quadro de obreiros. Você que há muito tempo atrás dizimava, dava oferta, fazia missão, cantava e pregava. Agora não vê mais o seu lugar na igreja. Não vê mais o seu lugar na casa de Deus. Deus eterno. Aleluia. E quando então, no versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico